primeira pergunta, pessoal, que eu trago para a gente refletir é: qual é o objetivo final de uma campanha de segurança? Então essa é a primeira pergunta para a gente começar aqui a fazer as indagações. Segunda pergunta: quanto tempo deve levar uma campanha de segurança para de fato ter efetividade? E aí quando eu falo efetividade, essa palavra ela é muito poderosa. Efetividade tanto na nossa cultura, tanto na adesão, na aderência, na coerência que a gente quer para passar este recado através de uma campanha. Então, essas duas perguntas vão direcionar a gente agora para fazer a reflexão em cima do nosso vídeo. E fazendo uma reflexão aqui na minha carreira, eu já me peguei usando o termo campanha de segurança para várias frentes, seja ela para um plano de ação de algum determinado incidente, então a gente vai ali e propõe uma campanha de segurança, seja para fazer uma comemoração semanal, as semanas aí que você conhece muito bem, ou seja para enfatizar algum tipo de situação. Então eu percebo ali nos meus KPIs algum determinado desvio e eu faço uma campanha dedicada a esse tipo de situação. Eu vou mostrar para você agora, na tela do meu computador, um método científico para a gente entender um pouco, refletir em cima. Quanto tempo demora uma campanha para ser efetiva e qual o objetivo final dessa campanha. Então, vamos começar aqui. Essa daqui é a Elizabeth Kübler-Ross. Ela ficou mundialmente conhecida com a sua The Kübler-Ross Change Curve, ou seja, a sua curva de mudança da Kübler-Ross, que é a Elizabeth. E ela, essa senhora sorridente que vocês estão vendo aqui, pessoal, ela foi uma psiquiatra americana, ela já é falecida, e ela ficou mundialmente conhecida por esse framework de mudança, de curva de mudança. Esse modelo da Kübler-Ross, também conhecido como 5 estágios de luto, porque esse modelo, originalmente, ele foi desenvolvido para explicar as etapas de luto, né, num contexto de perda realmente. Mas também ele foi e tem sido muito aplicado em mudanças organizacionais. E aí vocês vão ver aonde que eu quero chegar quando a gente fala de campanha de segurança. Basicamente, ele passa por 5 etapas, como vocês estão vendo aqui na tela. Então nós temos a primeira etapa, que é da negação, que de fato é aquele momento que nós temos a resistência inicial, ou seja, até mesmo a descrença em relação a esta mudança. Então essa é a primeira etapa quando a gente fala da curva de aceitação de uma mudança. Depois nós temos a etapa da raiva, realmente é onde nós temos aí a frustração, até mesmo um ressentimento de raiva mesmo, em relação à própria mudança ou até mesmo das pessoas envolvidas naquela mudança. Olha só que interessante. Depois nós temos a etapa da barganha, que é aquele sentimento de tentativa de negociar, sabe? Você já passou por um processo de mudança, ou até mesmo de implementação, que as pessoas tentam negociar? Não, mas eu fiz daquele jeito, uma vez eu propus desta forma e funcionou, então as pessoas começam a tentar barganhar. Isso tudo é um estado emocional, olha só, dentro do processo de mudança, que de fato é onde as pessoas tentam fazer barganhas. Depois nós temos a etapa da depressão, onde que nós temos aqui o sentimento de tristeza, a baixa motivação, a sensação realmente que eu perdi. Realmente eu passei por um momento de negação, de raiva, tentei barganhar, mas agora eu estou depressivo, eu sei que isso não vai mudar, vai ser assim agora. E de fato, quando eu subo aqui a curva da mudança, eu tenho a etapa de aceitação, onde a aceitação da mudança ela ocorre, a esta nova situação e de fato eu tenho a aceitação. Então agora, meus amigos, que vocês conhecem já uma curva de mudanças e os seus estágios emocionais até chegar na aceitação, eu vou partir do princípio que isso está bem claro na mente de vocês para a gente agora falar das campanhas de seguranças que eu e você propomos aí no dia a dia dentro das nossas organizações. Vamos então focar somente em essa agora, olhando o framework da Kübler-Ross Curve, dos processos emocionais, e responder a nossa primeira pergunta: por quanto tempo eu devo fazer uma campanha de segurança para ela se tornar efetiva? Vamos olhar então o nosso framework. Olha só, como vocês viram, a curva de mudança emocional ela tem 5 estágios. E se você for uma pessoa analítica, que eu tenho certeza que você já percebeu, o que vai diferenciar
o processo emocional até o processo de aceitação é apenas um fator que vocês estão vendo aqui, ó, que é o time, que é o tempo. Então aqui eu já respondo a sua dúvida, que você provavelmente está aí, que eu tive, e depois que eu comecei a estudar mais esse modelo, eu pude entender aonde chegar na efetividade de uma campanha, de uma mudança ou até mesmo de um novo programa, que de fato está no tempo. Então aqui o grande insight que eu trago para a gente no processo de implementação de uma campanha e a sua efetividade, de fato é a foundation, ou seja, a fundação. E o que leva a essa fundação ser bem estruturada para ela de fato ter uma aceitação, pessoal, nada mais é que o tempo. Então os processos emocionais de uma mudança, eles vão passando de acordo com o tempo até eu chegar no momento da aceitação, aonde de fato nós vamos ter uma maior eficiência quando a gente fala de implementações, seja de campanhas, de programas, enfim. Qualquer comunicação nossa de EHS, nós temos que pensar nesse framework. Então, o tempo, o time, ele é o fator decisivo, sim, para um processo efetivo de implementação. Isso é muito importante a gente entender porque as campanhas rápidas que eu e você propomos, elas não são ruins, obviamente. Nós temos que dar uma resposta rápida, às vezes, a algum tipo de evento, algum tipo de situação. Mas não se esqueça, a efetividade maior, de fato, a realização, a concretização, a maturidade desta campanha, ou dessa comunicação, ou desse programa, ele só vai se dar a efetividade com o tempo. Então, de fato, isso é comprovado com esse framework. Por isso que eu trouxe ele aqui de uma forma científica, para a gente começar a pensar diferente. E eu sei que você já passou por campanhas rápidas que passou algum tempo, todo mundo já esqueceu, aquilo caiu por terra e ninguém mais lembra. Mas, de fato, tem algumas coisas que são implementadas aí na sua companhia, que eu tenho certeza, são bem enraizadas, que são bem disseminadas, que as pessoas falam diariamente. E qual que é o fator decisivo para tudo isso acontecer? O tempo. Então respondemos uma das duas perguntas que eu fiz lá no início do vídeo, agora falando de por quanto tempo deve durar uma campanha para ela se tornar efetiva. Agora, vamos responder a primeira pergunta, que na verdade ela é a principal e a central desse vídeo, que é: qual é o objetivo das suas campanhas e das minhas campanhas lá no nosso campo de batalha, no nosso mundo de EHS? Para a gente responder essa pergunta, nós temos que perguntar para as pessoas do nosso processo. Você sabia disso? The White Paper from the Safety 1 to Safety 2 by Eric Honegal, que é um estudo muito famoso sobre indo da segurança 1 para a segurança 2, do professor Honegal, que eu já comentei aqui sobre ele com vocês. Ele tem um princípio muito interessante que se chama, olha só, People are the Solution. Again, people are the solution. Olhar as pessoas do nosso processo como solucionadoras de problemas traz para a gente inúmeras possibilidades de melhoria do nosso processo, de pessoas que estão enxergando os problemas. Então, tenha isso em mente. People are the solution. Então, olhar as pessoas com essa visão vai fazer com que as nossas campanhas de segurança façam muito mais sentido, seja muito mais assertiva a longo prazo, de coisas que estão ali, ó, pessoal, gritando na frente das pessoas que estão fazendo a atividade acontecer. Nós temos aqui, ó, uma caixa cheia de ideias de campanhas que de fato vão ser muito mais assertivas do que se sair aqui da nossa cabeça. Agora, a segunda coisa para linkar com esse conceito é o seguinte: se você ainda não assistiu uma série chamada Ted Lasso, que é de um técnico de futebol, ela é um pouco comédia, um pouco de lições aí do dia a dia, mas no final ela traz muitos, mas muitos aprendizados para nossa carreira como líder, como pessoa, enfim, em vários tipos de contexto. Então, uma das primeiras cenas que acontece nessa série, eu não vou te dar spoiler, o Ted, ele ali para criar uma certa confiança, uma aceitação com o seu time, ele vai fazer uma proposta de campanha, de melhoria no seu processo ali de gestão. E olha só que magnífico que vem aqui de encontro com People are the Solution. Uma das coisas que ele faz é uma caixinha, uma coisa simples. Olha só que não precisa da gente fazer coisas extraordinárias. É uma caixinha, simplesmente com um furinho dentro e com possíveis soluções que o time
enxergava para aquele momento. Olha só aonde eu estou chegando. E aí ele entrega essas caixinhas, né, para o seu time e cada pessoa ali vai colocando ali uma sugestão de melhoria. E aí o que o TED faz de uma forma inteligente de se fazer uma campanha é o quê? Pega todas essas sugestões e transforma elas em ações a longo prazo. Então, soluções que na visão das pessoas que estavam no processo eram extremamente complexas, esse técnico, esse líder, né, de visão holística, transforma isso em campanhas, em programas a longo prazo e começa a dar respostas para essas pessoas que enxergaram os problemas. Então o TED, ele traz para a gente a realidade de um técnico ali que está propondo mudanças e como engajar o seu time e como fazer campanhas efetivas, ouvindo as pessoas. Então, para a gente fechar o nosso vídeo, a nossa reflexão de hoje em cima dessas duas perguntas que nos direcionaram aí para fazer todas as inquietações. Primeira coisa, pessoal, as campanhas de segurança, sim, elas são necessárias, elas são uma ferramenta que nós possuímos para tornar o nosso ambiente mais seguro, com mais possibilidades de engajamento, de confiança, de segurança psicológica. Porém, se fizermos isso sem entender o objetivo final dessas campanhas, fazendo campanhas somente para responder eventos, não entendendo os problemas reais que as pessoas podem nos ajudar para fazer realmente torná-las campanhas efetivas, de fato, eu entendo que não faz muito sentido a gente colocar uma energia sem essas respostas estarem claras no nosso plano estratégico como o EHS Department, né, como nosso departamento de EHS. Então aqui está as nossas reflexões do nosso vídeo de hoje sobre campanhas de segurança. Espero que você tenha colhido aqui algumas informações que vão fazer sentido aí para você no seu processo. Espero ter ajudado você. Como sempre, esse é o meu objetivo, compartilhando conhecimento aqui no nosso canal. As usual, God bless you, thank you very much for watching me and see you the next time.